Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo rápido aqui, inspirado aqui por uma solicitação do meu amigo André. Ele trabalha na Tantos Games, tá? Eles consertam videogames, ficam localizados lá na Santa Efigênia, né? Esse vídeo não é patrocinado, mas poderia. Eu levei meu videogame lá para ele consertar e a gente estava conversando e aí ele me falou sobre uma dificuldade que ele tem para fazer a limpeza da placa e das fontes, né? Das placas e das fontes dos consoles, tá? E aí, como eu trabalho com isso, né? Também, eu apresentei para ele que uma das soluções seria usar um compressor de ar. Só que ele não entende nada, né? Pediu para me explicar para ele, eu expliquei, ele gostou da ideia e eu falei para ele, ó, eu vou fazer um vídeo para você e aí você vai entender como que funciona o compressor e de repente vai atender a sua demanda. Beleza? Então, eu tenho um compressor aqui, tem os acessórios que no caso o objetivo dele é fazer limpeza de placas, consoles e as fontes, né? Para agilizar lá o trabalho dele, né? Então eu achei que fazer esse vídeo seria muito bacana, né? Para que ele possa entender, né, André? E também para os demais, entendeu? Se você tiver alguma dúvida, aí você já consegue saber como que funciona e a aplicação do compressor para essa finalidade. Então vamos lá, pela necessidade dele, né, um compressor de 25 litros, tá? No caso esse compressor é um compressor isento de óleo. Para fazer esse tipo de serviço ele é o ideal porque compressor que é a óleo, em determinado momento ele sobe um pouquinho de óleo, tá? Então não seria muito legal por questão de contaminação, né? Ele pode contaminar a placa. E aqui no caso esse compressor ele já vem com um filtro de ar. Qual é a finalidade desse filtro? Esse filtro aqui, o ar sai por aqui, passa pelo filtro e a umidade do ar fica retida aqui. Então sai o ar seco, que também ajuda, né, com relação à limpeza e também à não contaminação da placa com umidade. Então esse compressor ele não tem o problema de você estar contaminando a placa tanto com resíduo de óleo, que é do funcionamento do próprio compressor, e nem resíduo de água, porque ele já tem com o filtro. Não são todos os compressores que já vêm com o filtro, você tem que comprar o filtro à parte, tá? Então aqui no caso, eu vou usar aqui para mostrar na prática um compressor, tá? Aqui no caso, uma mangueira, tá? É uma mangueira PU, tá? Uma mangueira bem simplesinha, e aqui, né, que eu falei para ele, né, não, André? Então eu tenho aqui alguns tipos de bico de ar, tá? Tem outros diversos modelos, mas aqui eu tenho com o bico bem estendido, eu tenho um bico médio e um bico curto, tá? Eu acredito que para aplicação, para limpeza de placa, esse aqui seria o ideal, tá? Por quê? Porque além dele ter o corpo plástico, a ponta dele também é plástica. Tá? Então, se você encostar na placa ou alguma coisa, não teria problema por questão de descarga eletrostática, entendeu? Para você não danificar nenhum componente eletrônico que é sensível, tá? Então aqui ele tem o corpo plástico e tem o bico plástico. Se for outro, tem algum problema? Não, mas o ideal é você não encostar em nenhum componente da placa, tá? Então aqui eu vou mostrar como que o compressor funciona de fato, tá bom? Então, para aplicação, você vai vir aqui, ó, no caso esse compressor ele é 220, então vai ligar aqui na tomada, 220, e aqui ele já está ligado e o compressor ele tem uma função aqui, tá? Esse aqui é o automático do compressor. Como que ele funciona? Quando o compressor chega a uma determinada pressão, ele desliga automaticamente. Quando a pressão do ar, conforme você vai usando, ele vai baixando a pressão, ele não esvazia o compressor. Ele tem uma pressão chamada pressão de trabalho. Então a pressão de trabalho desse compressor, ele trabalha na faixa de 80 libras a 120. Então ele liga com 80 e desliga com 120 libras, entendeu? Então é assim que ele funciona, tá? E aqui também
esse filtro aqui ele tem outra função. Além da função de estar tirando a umidade do ar, ele tem a função de regulador de pressão. Depois eu vou mostrar como que funciona. Que você pode usar o ar mais forte ou mais fraco, dependendo da placa, né, que você vai estar fazendo a limpeza, dependendo dos componentes, tá? Se for componentes muito sensíveis, de repente você colocar uma pressão muito alta poderia prejudicar, né, esses componentes. Então você diminui a pressão. Então eu vou mostrar como que funciona certinho, beleza? Então vamos lá, agora eu vou ligar ele aqui, ó. Você puxa o botãozinho. A vantagem do compressor isento de óleo, além da questão de não ter a contaminação e da manutenção de fato ser mais barata, ele é silencioso, tá? Então, para você usar num ambiente fechado, por exemplo, num apartamento, num consultório, ou no caso dele, né, André, de você tá usando dentro da loja, você consegue usar sem nenhum tipo de problema. Pode ver que eu tô falando aqui, e mesmo falando, o compressor ligado, ele não abafa a minha voz, tá? Para você ver o quão baixo é o barulho dele, tá? Então aqui, no caso, ele tá enchendo, ó. Então aqui ele já tá chegando em 90 libras, tá? Então ele vai funcionar e ele vai chegar aqui, ó, até 120 libras aqui, 8 bar, que é a pressão de trabalho dele. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui para ele chegar mais próximo, para o vídeo não ficar muito longo. Então aqui, ó, ele está chegando na pressão já e ele já vai desligar. É automático, não precisa fazer nada, tirar da tomada, nada. Ele vai desligar sozinho. Quase lá. Desligou. Então ele chegou na pressão máxima, tá? Desligou sozinho. Então aqui eu vou simular. Então vamos supor que você vai usando, tá? Então aqui, ó, vai abrindo, ó. Você vai usando. Quando ele chegar aqui na pressão mínima, que seria mais ou menos 80 psi aqui, ele vai armar sozinho. Então eu vou abrir o ar e aí a gente acompanha para ver ele ligando, ó. Ligou sozinho, tá? Então se você estiver usando o compressor, como a demanda é pouca, então você vai usando e ele vai continuar trabalhando, mantendo ou enchendo o compressor. Parou de usar, ele vai fazer o mesmo ciclo. Vai chegar no 120 e vai parar, você vai usar, quando chegar no 80 ele vai ligar e ele vai ficar sempre nisso. Então essa aqui é a parte do ligamento e do desligamento do compressor. Então eu vou desligar aqui, ó. Beleza. Agora eu vou falar aqui mais ou menos, bem resumido, a manutenção que esse compressor precisa passar. Então ele tem dois anéis, tá? Que são anéis de um material grafitado, tá? Então esse material é um material plástico, vamos dizer assim, flexível e grafitado. Que é para quê? Para ele não ter um desgaste excessivo conforme o atrito. Lembrando, ele não tem óleo para lubrificar. Esse anel ele é autolubrificante. Tá? Então, dependendo do uso, em média uma vez por ano, sei lá, ou uma vez a cada 6 meses, tem que fazer a manutenção. Mas isso eu estou falando em casos extremos. Se o uso for pouco, essa manutenção ela vai se prolongando. O que tem que fazer nele sempre é a verificação do filtro de ar, tá? Esse filtro de ar fica aqui. Tá? Então esse filtro, quer ver? Deixa eu abrir aqui, que eu tô segurando aqui. Eu vou abrir ele aqui, ó. Vou desrosquear ele aqui. Ó, ele é bem simples, tá? E você não precisa trocar esse filtro, você troca só o refil, tá vendo?
Então essa parte aqui tem que estar sempre limpa, tá? Porque esse é o fluxo do ar, tá? Então essa parte aqui vai contaminando com poeira, com sujeira e assim por diante. Então, dependendo do lugar e de novo da frequência de uso, você tem que fazer a substituição. Se esse elemento aqui é um elemento baratinho, você vai encontrar aqui no caso em torno de R$15, só troca ele, coloca um novo e beleza. Tem o mesmo funcionamento do filtro de ar de um carro, tá? Para evitar que entre sujeira e partículas para não riscar o cilindro e não danificar a parte de trabalho interna do compressor, certo? Então aqui é bem simples, tá? Então eu vou deixar aqui, depois eu fecho aqui direitinho. Vamos para outra parte aqui, tá? Aqui é a parte do filtro, tá? Então com o registro fechado, eu consigo fazer a regulagem, tá? Então aqui, ó, tem um botãozinho aqui, ó, para baixo ele trava, ó, não consigo mexer, e para cima, ó, ele vai dar um clique, ele destrava, e aqui eu vou mexendo. Então esse registro precisa ficar fechado para a gente ver a pressão que tem aqui dentro. Então conforme eu vou virando aqui, ó, ele tem o menos, ó. No sentido anti-horário, ele vai cair a pressão, tá? Você vai perceber nesse segundo manômetro aqui. Esquece esse, é esse aqui. Ó, ele vai caindo, tá? Vai caindo, 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 até fechar. Então aqui fechou. Se eu abrir aqui, ó, não vai sair nada. Conforme eu vou abrindo aqui, ó, a pressão vai aumentando, ó. Tá vendo? Então eu fecho aqui e eu coloco uma determinada pressão, ó. Foi subindo, 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 30 PSI, tá? Então aqui você pode regular para usar em pistola de pintura e outros afins, mas aqui o objetivo é mostrar a aplicação que o André precisa, que é para fazer limpeza, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma pressão de 30 libras que vai sair do ar, e aqui é a pressão do tanque, tá? Então aqui mostra quanto de ar tem no tanque e aqui o quanto de pressão, tá, que você tem para saída, beleza? Então aqui eu coloquei uma conexão de engate rápido, tá? Porque o compressor vem com as duas torneiras aqui, ó, certo? E aqui você coloca de acordo com a sua necessidade. No caso aqui eu coloquei uma conexão de engate rápido, tá? Então aqui nessa conexão de engate rápido eu vou colocar essa mangueira, tá? É bem simples. Para você plugar a mangueira aqui, ó, você vai pegar a mangueira e você vai empurrar ela até ela dar uma travadinha. Então travou, ela vai segurar. Então se você precisar tirar, você puxa essa argolinha azul para trás, tá? Só puxar aqui, puxa para trás e puxa a mangueira. Aí a mangueira vai soltar. É que eu tô com a mão aqui, é complicado, ó, soltou, tá? A mesma coisa eu fiz aqui. A mesma conexão aqui, ó, para fazer o mesmo engate aqui, beleza? Então agora eu vou engatar a mangueira aqui no compressor e aí eu já volto aqui para explicar. Então bora lá. Já coloquei a mangueira aqui, ó, tá? Essa mangueira no caso é uma mangueira de 5 metros, tá? Então ela estica até 5 metros. Eu vou vir aqui, ó. Ela estica até 5 metros. Então vamos chegar mais perto aqui, ó. Vou abrir o registro. Abri e aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Essa é a quantidade de ar. Se você precisar de mais pressão, tá? Vou colocar aqui que eu tô fazendo uma mão só. Eu vou abrir aqui, ó. E ele vai subir a pressão. Vai liberar mais ar. Então aqui, ó, quando eu apertar, ó, vai perceber que ele já vai ficar mais forte, tá? Então aqui você vai regular de acordo com a aplicação que você vai usar, certo? Outra coisa aqui importante é que o compressor ele acumula água dentro do tanque. Água? Mas você tá louco? É, água. Por quê? Porque no ar tem umidade. Então ele vai puxar, vai comprimir o ar e vai jogar dentro do tanque.
Conforme ele vai deslocando e vai comprimindo e o ar vai circulando aqui, ele vai criar umidade, que na realidade ele não vai criar. Essa umidade ela vai condensar, porque o ar vai ficar frio aqui dentro e ela vai acumular na parte de baixo. E aqui você tem um purgador, tá? Esse purgador para que é? No final do dia ou num período de no máximo a cada 2 dias, dependendo do uso, de novo, dependendo da frequência de uso. Você vai abrir aqui, ó, e vai sair. No caso aqui tá sequinho, tá vendo? Quando ele acumula água aqui, no momento que você abrir, vai sair um spray. Então você abre, vai sair um spray de água. Quando o spray terminar, você fecha. Não precisa esvaziar o tanque. Você vai abrir, vai sair o spray. Quando o spray acabar e sair somente o ar, você fecha aqui e toca a vida. Beleza? A mesma coisa aqui, vai acumular água. Porém, quando você finalizar o dia, o que é que você faz? Você fecha aqui, tá? Você tem a opção ou de fechar, tá? Vai fechar ele aqui e vai tirar o ar da mangueira. O que vai acontecer? Ele vai despressurizar e aqui tem uma válvula que automaticamente ela vai subir e vai liberar água, vai pingar aqui, tá? Mas é muito pouco. Então isso precisa ser feito sempre que você vê que tem água aqui. Aí você fecha, despressuriza aqui, tá? Vai despressurizar. Conforme você despressuriza, a água vai sair aqui pela válvula. Mas só quando tiver água. Enquanto não tem água, toca a vida também. Agora eu vou pegar aqui um exemplo. Quer ver, ó? Eu tenho aqui uma ventoinha, né? Um ventiladorzinho que, por sinal, ó, tá bem limpo, tá? E aqui eu tenho uma placa de uma fonte velha, tá? Então aqui vai dar para ver que tem bastante sujeira, tá vendo? Então tem bastante sujeira, bastante poeira. Isso aqui é uma fonte de um computador, tá? Então acumula bastante, tá? Então eu vou soprar aqui para a gente ver como que vai funcionar e a velocidade do serviço. Então eu vou vir aqui, vou abrir aqui, tá? Vou colocar a princípio aqui 60 libras, tá? Pode ser com bastante ar, tá? E aqui eu vou vindo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a válvula. E ele vai enchendo, tá? Eu vou esperar ele encher aqui, só pra gente ver na prática como funciona. Aí quando ele desligar aqui eu volto. Bom, encheu, desligou. Agora nós vamos fazer o uso na prática. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, um ventiladorzinho, tá? E vou, ó, soprar aqui, ó. Bem na manha, tá? É que é ruim fazer o vídeo sozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo um suporte aqui, peraí. Vou colocar um suporte aqui, que aí a gente consegue mostrar melhor. Pronto. Então aqui, ó, vamos soprar ele aqui na manha. Olha só como ficou. Limpinho, tá? Ficou grudado aqui na ventoinha, mas isso aí é uma parte que você tem que limpar na mão, né? No caso, mas como é só para demonstração, ó, zero. E agora nós vamos vir aqui na placa da fonte. Ó, isso aqui é a contaminação, tá? E aqui é a parte que eu falo porque que eu acho interessante. Porque é de plástico, então se você encostar não tem problema, tá? No caso aqui, vamos pegar com a mão normal, não tem problema, porque isso aqui já tá queimado. É só para demonstração. E aqui, ó, é a quantidade de sujeira, tá vendo? Então eu vou fazer aqui bem mais ou menos, ó.
Tô usando e o compressor acabou de ligar, porque ele chegou naquela pressão de 80. Então eu tô usando aqui, ó. Olha só a diferença, tá vendo? Sem poeira, sem nada, rapidinho. Deu o que? 30 segundos? Aqui é a parte da ventoinha, tá vendo? Ó, do cooler. Ó. Ó como ficou. Sem nada, tá? Sem esfregar, sem nada. Só batendo ar. Placa limpinha, tá vendo? Enquanto a gente tá fazendo aqui, o compressor tá funcionando lá, tá? Quando ele terminar de encher, vou falar aqui, mesmo no barulho, não vou mexer. Deixa ele enchendo lá sozinho. Certo? Então essa aqui é a demonstração. Olha lá, ó. Já passou das 90 libras, tá? Deixa eu tirar do suporte aqui. E ó o tempo, tá? Se você contar o tempo do vídeo, você vai ver que é rapidinho para encher, ó, tá? Ele não tá sendo usado, então é rapidinho para encher. Vou mostrar na prática, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu tô fazendo para uma pessoa leiga, que não sabe de nada, que nem o André. Ele pediu, falou, meu, me explica aí, faz um vídeo, alguma coisa para me explicar. Então eu tô fazendo o máximo para uma pessoa leiga que nunca pegou num compressor na vida. É assim que funciona. Encheu, desligou, beleza. Aí na hora de ir embora, tá? Ah, vou embora e tal, não sei o que. Tira o compressor da tomada, tá? Se for o caso, você fala, ah, não, deixei na tomada lá, não vou tirar. Você vem aqui no botãozinho e aperta. Aqui, ele, por mais que ele esvazie, tá? Ele não vai ligar, tá bom? Mas o ideal é tirar da tomada. Se for uma tomada de difícil acesso, quiser pôr um disjuntor, tem muita gente que faz isso aí. Fecha os registros aqui, ó. Maravilha. E aqui, vai ver que fechou, ó. Despressurizou, tá? Então aqui é um bico de ar, tá? Que é uma opção que eu acho bastante interessante, tá? Então tem esse outro aqui, ó, que é bem comprido, tá? Ó, lá longe. E tem esse aqui que é mais curtinho, que fica mais próximo, certo? Então é isso aí. Outra coisa aqui, né? Não sei se fica legal a proporção, né, no vídeo. Então aqui ele tem mais ou menos 60 centímetros por 50 centímetros por 30 centímetros, tá? Contando com a rodinha. Então, o local que ele precisa para estar é em torno de 60 por 50 por 30, tá? Eu tô falando aqui mais ou menos que eu tenho aqui, ó, a especificação do tamanho da embalagem, tá vendo lá, ó? Então é baseado nisso, certo? O compressor ele tem que estar num lugar que seja minimamente ventilado, tá? Ele não esquenta muito, tá? Ele não necessita de muita ventilação, mas ele precisa da ventilação. Aqui ele tem as ventoinhas, uma de cada lado. Essas ventoinhas ela trabalha sugando o ar, tanto para cá quanto para cá. Ela suga o ar para dentro e põe o ar aqui para fora, tá? Que é para quê? Para refrigerar o estator, tá? Que ele esquenta, e também a parte dos cabeçotes. Então o ar tem esse fluxo aqui, ó. Ele puxa, vai para cima e para frente. A mesma coisa. Puxa, vai para cima e para frente. E aí ele faz a refrigeração. Beleza? Então eu acredito que é isso, tá? A questão da manutenção dele é o filtro de ar, tirar a água do tanque, tá? E verificar se não acumula água aqui, tá? Então esse filtro aqui, para essa aplicação, ele dura muito tempo, tá? Muito tempo. Esse filtro aqui, ele é bom, tá? Ele é bem eficiente para essa aplicação, tá?
Então aqui ele tem um elemento aqui que faz essa filtragem da água. Dependendo do uso, você vai trocar ele a cada 6 meses, um ano e meio. Vai demorar para ele saturar, tá? Então eu acredito que é isso, tá? Eu acho que ficou legal aí a explicação. Tentei fazer de uma forma mais didática possível, beleza? Então isso aí é um oferecimento aí pro nosso amigo André aí da Tantos Games, tá? Então se ele quiser passar para mais gente que tenha também essa mesma necessidade do ramo, né? Porque eu percebi lá, que ele mostrou, ele tem um sopradorzinho manual, tá? Então é muito difícil, ele não tem a eficiência, não tem pressão suficiente, então esse compressor aqui seria o ideal, tá? Então ele vem com rodinha, tem a alça aqui, ó, tá? Ele não é pesado, então lá que ele tem os locais na loja para ele se deslocar, que ele faz a limpeza num outro lugar, se ele quiser deixar o compressor num lugar e levar ele até o local que ele faz a limpeza, ele pode fazer isso também, tá? Então é bem tranquilo de usar, é bem eficiente, e esse compressor isento de óleo é o ideal porque, de novo, o principal, questão de contaminação. Ele não tem a contaminação de resíduo de óleo, e por ele já estar com filtro de ar, ele também não tem essa questão da contaminação pela umidade, que pode causar uma possível oxidação nos componentes da placa. Beleza? Então acho que é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas aí eu fiz aí inspirado aí no que o nosso amigo André pediu, tá? Então acredito que é isso. Deixa o like aí, se inscreve no canal para dar uma força aí. A gente está colocando vídeo aí não com muita frequência, mas a gente vai procurar movimentar mais o canal, fazer mais explicação, que a gente coloca de tudo, né? O canal é a oficina onde tudo vira arte, tá? Então, mecânica, compressor, curiosidade, dicas, o que a gente puder fazer aí para compartilhar, a gente vai fazendo. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha aí com alguém que está precisando, e até a próxima aí, valeu e até mais.